E a nossa próxima questãozinha aí de física, vestibulando. Considere os seguintes fatos. Olha que questão boa aí para o vestibular. Primeiro, a sirene de uma ambulância parece mais aguda quando está aproximando-se do observador e mais grave quando está afastando-se dele. Segundo, gotículas de água atingida por luz solar produzem um arco-íris. Terceiro, é possível que duas fontes lineares de luz, convenientemente dispostas, produzam em um filme fotográfico um padrão de faixas claras e escuras. Então, vestibulando, como você hoje aí está sem esse material, tá? A aula está sendo aqui ao vivo, só daqui a alguns dias que essa aula estará à disposição de vocês, mas observe uma coisa interessante que nós vamos tratar aqui de 3 assuntos diferentes, tá? Então vamos começar aí nesse primeiro assunto, dessa parte da sirene, explicando para vocês relembrarem aí desse assunto, tá? Então o primeiro diz o quê, ó? Pegando só o primeiro. A sirene de uma ambulância parece mais aguda quando está aproximando-se do observador e mais grave quando está afastando-se dele. Então vamos logo explicar esse fenômeno para você não perder se cair esse fenômeno no vestibular. Então vai para cá, para cá, para cá, para cá, vestibular. Na verdade, quando você tem uma carga gerando uma onda eletromagnética, se essa carga está com uma certa frequência, ela gera essa onda dependendo do movimento dessa carga. Então essa onda gera, ela entra na água, sai e continua com a mesma frequência no ar, na água, no mesmo canto, porque quem gera a frequência é a fonte. Numa onda sonora é a mesma coisa, você tem uma sirene, a sirene ali, através de ondas mecânicas, né, movimentos mecânicos, gera uma perturbação no ar e gera a onda sonora. E a frequência dessa onda sonora vai depender do equipamento que gerou ela. Tudo bem. Então a frequência permanece a mesma. Aí você diz, professor Luiz Carlos, mas se a frequência depende da fonte que gerou, como é que às vezes a ambulância vem se aproximando de mim, ela vem bem aguda, depois que passa, fica bem grave. Não mudou a frequência, porque agudo e grave é frequência. Realmente é verdade. Agora, o que acontece é porque a fonte gerou a mesma frequência, ela não mudou a frequência da fonte. Mas como a ambulância vem em movimento, então devido a esse movimento, quando se aproxima de você e quando se afasta, a onda sonora realmente vai mudar. A frequência que vai chegar em você é diferente da frequência da fonte que foi produzida, devido ao movimento que está tendo a fonte, tá? Agora, a frequência da onda real não mudou. O que mudou é a frequência que chega em você devido ao movimento desse carro, tá certo? Então, vestibulando, eu vou mostrar aqui para vocês, olha aí na telinha, o seguinte, ó. Eu vou considerar uma frente de onda, tá aqui uma frente de onda. Então, essa frente de onda, ela tem aqui uma certa distância, tá? Constante, e ela chega em você com uma certa frequência. Quando a ambulância entra em movimento, o que acontece é que a ambulância emite a onda e vem andando. Como ela vem andando, essas ondas se aproximando de você vai ficando mais próximas. Então, se as ondas vão ficando mais próximas, a distância cada vez menor, essa frequência 2 aumentou. Se ela aumentou, ela vai ficar mais agudo. Então, o que ocorre é que devido ao movimento da ambulância, essas frentes de ondas, tá? Elas vão ficando mais próximas do que quando ela está parada, que ela permanece com a mesma distância. Então, vai haver uma aproximação devido ao movimento da ambulância. E esse movimento faz com que essas ondas se aproximem mais e o sinal fique mais agudo. Então, é por isso, é para cá, para cá, para cá. Quando você está assistindo a Fórmula 1, que tem um microfone lá e uma câmera captando aquele carro que vem, quando o carro vem, tá? Ele faz uma certa velocidade, bem fina, agudo, se aproximando. Quando ele passa do microfone, faz fica uma frequência bem grave, um ronco diferente. Por quê? Eu expliquei aí para vocês, né, aí desenhando aí no quadro, eu expliquei para vocês o que ocorre com uma onda quando se aproxima, mas quando ela se afasta, está aqui um carro parado emitindo uma certa frente de onda, elas têm a mesma distância, tá certo?
tá? Essas frentes de onda. Quando um carro se afasta, acontece que essas ondas que estavam a certa distância, como o carro está se afastando, essas ondas devido ao movimento deles, vão ficar mais distantes uma da outra, tá? Então ela vai produzir um som mais grave, ok? Por isso que quando o carro se afasta, vai on, porque não é que a frequência mudou, tá? Não é que a frequência mudou, lembre-se disso, vestibulando. A frequência do som da fonte é a mesma. Agora, devido ao movimento, tá? Olha para cá, para cá, para cá. Devido ao movimento da fonte da ambulância se movendo, ou a ambulância parada e você se movendo, você vai sentir vai receber essas frentes de ondas mais próximas quando ela está se aproximando, então fica mais agudo o som, e quando o carro se afasta, essas frentes de ondas, devido ao movimento dele, vai chegar em você com uma certa mais distância, então vai ficar um som mais grave. Lembre-se, olha aí na telinha, ó, se eu tenho essa onda que eu estou desenhando aqui, ó, ela se repetindo dessa forma, ela tem uma certa frequência, a frequência F1. Se você tem uma onda se afastando ou uma onda que se repete menos vezes, você tem uma frequência F2. Então F1 aí é uma frequência maior que F2. Então F1 está mais para agudo e F2 está mais para grave. Para cá, para cá, para cá. Então não esqueça, se cair no vestibular essa questão. Porque quando uma sirene se aproxima, ela vem com som, e quando ela se afasta da gente, ela sai com outro som. Lembre-se, é porque a frequência da onda sonora mudou? Não, a frequência da onda sonora não mudou. Ela é uma só. Agora, devido ao movimento do carro, essas frentes de ondas elas ficam mais próximas quando o carro está chegando. Então eu vou sentir uma frequência aparente, um agudo, e quando ela sai, devido ao movimento do carro, essas frentes de onda vai chegar um pouco mais afastada de você, então vai ficar mais grave, tá? Você vai sentir on, tá? Mas lembre-se, não é que a onda mudou a original, não, a frequência da onda é uma só, foi produzida lá no alto-falante, lá nos amplificadores, em tudo, e do alto-falante veio para o ar, é uma só. Agora, devido ao movimento da fonte, devido ao movimento da ambulância, chega em você uma frequência diferente, tá? Da que está saindo, ok? Então lembre-se, a frequência da onda sonora não muda porque depende de quem gerou, que foi a ambulância. Agora, a gente escuta ela em frequências diferentes devido ao movimento da fonte. Ainda na aula de hoje aqui, nós vamos fazer um exercício com número sobre esse efeito Doppler, calculando quanto seria essa frequência, ok? Então, vamos continuar lá e vamos agora para o segundo fator. Então, o primeiro fator aí, vocês viram, foi o efeito Doppler, ok? Segundo fator, tá? O segundo fator diz o seguinte: gotículas de água atingidas por luz solar produzem um arco-íris. Gotículas de água atingidas por luz solar produzem um arco-íris. Vestibulando, para cá, para cá, para cá. Nós vamos explicar isso para vocês. Isso vem muito no vestibular, essa formação do arco-íris. E eu vou querer que você preste bem atenção à figurinha que eu vou mostrar aí para vocês. Acompanhe a figurinha aí na telinha. Isso aqui é a explicação do arco-íris. Vamos supor que essa luz 1 que chega aqui, ó, seja a luz solar. Olha como é que forma o arco-íris. E esse de azul aqui seria a minha gotinha d'água. A gota d'água da chuva que eu tenho lá no ar, tá? O que é que acontece? A luz solar, ela é uma luz branca, mas nós sabemos que ela tem todas as cores. Quando ela vem no ar ou no vácuo, elas estão todas juntas. Quando ela chega em um outro meio diferente, que aqui é o meio, é a água, o que é que acontece? Essa luz solar que é formada pela luz vermelha, azul, amarela, cada uma, quando muda o meio, quando sai do ar, do vácuo, ela possui velocidade diferente. Então, nesse ponto 1 aqui, o que ocorre, tá? Nesse ponto 1 aqui, o que ocorre é uma dispersão da luz, tá? Nesse ponto 1 ocorre uma dispersão da luz. Ah, professor Luiz Carlos, por que nesse ponto 1 ocorreu a dispersão da luz? Observe que a luz solar foi dividida aqui, a gente colocou só em duas, tá? Para facilitar. Mas no arco-íris a gente costuma colocar que elas são divididas em 7. Por que ocorre a dispersão? Porque a velocidade da luz, tá? Ela depende do meio onde ela está. Então, a luz azul, a luz vermelha, a luz amarela no ar, no vácuo, elas têm a mesma velocidade, tá? Quando ela chega em outro meio, como uma gota d'água que está lá da chuva no espaço, elas vão agora passar a se propagar na água. Então, na água,
muda o índice de refração, aqui muda o índice aqui do meio, tá? E esse índice do meio, como mudou, tá? Cada cor agora que é produzido por uma frequência vai ter uma velocidade diferente. Como vai ter uma velocidade diferente, lógico, elas se separam. Então, nesse ponto 1, quando a luz solar atinge o início dessa gota d'água, de chuva, da gota da água aqui que está na chuva, elas se separam. Quando ela chega aqui nessa gota d'água, ela sofre, nesse ponto 2, ela sofre uma reflexão, ela bate e volta. E quando ela chega aqui nesse ponto 3, ela passa da água para o ar, ela volta para o ar. Como ela já tinha separado, então ela continua separada, porque elas vêm com velocidade diferente, e aqui é a formação do arco-íris. E ocorre uma refração, porque passa de um meio para o outro. Então, no ponto 3, eu tenho uma refração. Então, o fenômeno do arco-íris é provocado pela dispersão no ponto 1, pela uma reflexão que ocorre devido a como esses raios incidem aqui no ponto 2, aí tem aquela parte que vocês aprenderam de reflexão total, nós já falamos aqui, vamos repetir para vocês, e no ponto 3 tem a parte de refração, ok? Então, é isso que ocorre, vestibulando, com a formação do arco-íris, e teoricamente eu espero que eu tenha explicado aí para vocês, tá? Então a luz solar chega, ela vem toda junta, no ponto 1 ocorre a dispersão, tá? Elas separam, eu botei aqui o raio de luz separando só em 2, mas no arco-íris são em vários. Chegou no ponto 2, ela bate e volta, sofre uma reflexão total, tá? Uma reflexão total. No ponto 3 ela passa de um meio para o outro, então ela sofre uma refração. E aqui, lógico, que vem as cores separadas, então eu vou ter a formação do arco-íris. Então ele diz, gotículas de água atingida por luz solar produzem um arco-íris por quê? Porque sofre dispersão, tá? Reflexão e refração. Beleza? Dispersão, reflexão e refração. Como eu falei para vocês. Beleza, vestibulando? E o terceiro item. É possível que duas fontes lineares de luz convenientes dispostas produzem em um filme fotográfico um padrão de faixas, clara e outras escuras. É possível, olha para cá, vestibulando. Quando você tem duas luzes, como ele colocou, e você pode colocar elas dispostas convenientemente de tal forma que em alguns pontos, né, essa luz ela possa sofrer uma interferência negativa com a mesma amplitude, então um anula o outro, e em alguns pontos eles podem se coincidir, né, e vão se somar esses pulsos. Então eu vou ter aí o que a gente chama de interferência. Então quando eu tenho duas fontes de luz, eu posso colocar elas, se elas forem convenientes dispostas, tá? E se eu tenho duas fontes de luz aí, elas podem produzir, em alguns pontos ela pode se somar, porque a luz, um pulso quando passa pelo outro, ele pode se somar ou pode se anular, se tiver a mesma amplitude e tudo. Quando ele se soma, eu tenho uma interferência construtiva, quando ele vai num sentido e o outro vai no outro, então eu tenho uma interferência destrutiva quando ele se anula, tá certo? Então quando ele se anula vai ficar o escuro, quando eles somam vai ficar claro. Agora depois que ele passa um pelo outro, eles continuam com sua vida normal, o pulso não interfere, é só naquele instante de interferência que pode somar ou diminuir. Então quando você falar faixas de luz claro e escuro, nós estamos falando aí de interferência. Então indo aí para as opções, tá? O primeiro foi o efeito Doppler, tá? Que foi aquela sirene. Então, quando a sirene se aproxima da gente, o som vem mais agudo. Quando ela se afasta, o som vem mais grave. Isso aí na física a gente chama de efeito Doppler. Nós vamos ver aqui com cálculo e vamos falar também do efeito Doppler, tá? Nas estrelas. Por isso que a gente sabe que o universo ele está se afastando da gente e não se aproximando. A gente vai explicar isso aqui ao longo das nossas aulas. A formação do arco-íris é devido à dispersão da luz, à reflexão e à refração, como nós vimos. E formou mancha clara e escura é devido à interferência. Então nós vamos ter aí a letra D como resposta. Uma questão teórica muito boa, porque fala aí sobre três grandes fenômenos: o efeito Doppler, a refração e reflexão e a interferência. Lembrando, vai para cá, vestibulando, nós vamos fazer mais uma questãozinha daqui a pouco aí na telinha sobre essa parte de interferência, tá?